Toda quarta-feira é dia de nós falarmos de saúde aqui no Paraná no Ar e hoje nós estamos recebendo o médico Yorgos Luiz Santos de Sales Graça, vai nos falar sobre a questão dos cuidados com a saúde do homem. Esse índice que a reportagem mostrou de que mulher procura mais atendimento médico, se percebe em consultório mesmo, doutor? Bom dia. Bom dia. Isso é uma verdade. Isso já desde a faculdade é passado para a gente, né? O homem tem uma certa resistência à procura de atendimento médico e saúde de modo geral. E quais são as doenças mais masculinas, aquelas que de fato nós homens devemos nos preocupar? Olha, o principal, que seria até um equivalente ao câncer de mama da mulher, o câncer de colo de útero, seria para o homem o câncer de próstata. Mas teria que levar em consideração também o câncer de cólon, intestino grosso, tem o câncer pulmonar, que tem os homens, de modo geral, fumam mais que as mulheres. Esses são alguns, fora os cânceres de pele, que têm equivalentes tanto no homem quanto na mulher, que são coisas prevalentes também. Mas vamos falar do câncer de próstata, que me parece ser aquele que envolve também um tabu por conta do exame. Sim. Doutor, qual é a idade em que o homem tem que, de fato, fazer o exame na próstata? Olha, o ideal é sempre, por volta dos 40 anos, o homem já ter uma consulta com o médico. Pode ser o clínico geral, pode ser o urologista, e dependendo da história clínica, da história familiar de cada pessoa, tem que ser levado em consideração isso para, às vezes, começar a pesquisa antes dos 50 anos. De modo geral, os guidelines, eles preconizam que por volta dos 50 anos o homem deveria, independente de história familiar, já fazer uma procura. Se tiver algum familiar de primeiro grau que tenha comprometimento por câncer de próstata, deveria procurar antes, por volta dos 40 ou até mesmo antes ainda, dependendo da idade do familiar que teve o câncer. E tem homem que de fato foge da consulta por causa do exame de toque? Isso é um fato, doutor? Tem muita gente que acha que o exame inicial é o exame de toque. Mas não, tem outras formas de se investigar e o principal hoje em dia é o PSA, que é um exame de sangue. Né? É um exame de sangue simples, coleta o exame como se fosse fazer um hemograma ou qualquer outra análise de sangue e por ali já tem um parâmetro muito bom. E o câncer de próstata, ele é letal, ele é perigoso, ele leva à morte? Olha, ele está entre os cânceres mais malignos que tem, levando em consideração, tirando os cânceres de pele, ele poderia ser considerado o segundo, em alguns países, o segundo mais com mortalidade maior dos cânceres. Então, dependendo do diagnóstico, da precocidade do diagnóstico, que está aí a importância da investigação, da consulta médica com frequência, se for diagnosticado cedo, como todo tipo de câncer, colocando de forma genérica, dá para poder fazer a cura. Se o paciente deixar muito para depois, isso vai acabar fazendo o atraso do tratamento e às vezes não tem muito o que fazer na cura. E o câncer de próstata, ele assim como os outros cânceres, tem tratamentos como radioterapia, quimioterapia, desse jeito? Sim, o tratamento ele é decidido baseado no estadio clínico da doença. Se está mais avançado ou menos avançado, o tratamento pode ser feito com cirurgia, pode ser feito com radioterapia, pode ser feito com medicação quimioterápica. Então tem que levar em consideração, mas tem várias modalidades de tratamento. Doutor, se nós temos o homem que é resistente a procurar o atendimento médico, como um todo, não só quanto à questão do câncer de próstata, e muitas mulheres, esposas, mães estão nos assistindo agora. Sim. Qual a orientação que é dada à companheira ou à mãe daquele homem para que ele vá ao médico, busque um atendimento de saúde? Olha, isso realmente é um ponto que, para tentar fazer o homem procurar o atendimento, tem que tentar focar assim, primeiro, um atendimento médico geral, não pegar nessa questão da próstata só. Tem outras coisas que têm que ser investigadas. Por exemplo, o câncer de cólon, que é uma coisa que não só homem ou mulher deveriam fazer, todo mundo com 50 anos deveria fazer um exame de pesquisa de câncer de cólon. Poderia fazer um exame, então, já que tem que fazer uma avaliação, com um médico clínico geral, conversar com ele, pegar no ponto de que vamos à consulta para fazer uma conversa. Não necessariamente para fazer o exame de próstata, não tem que necessariamente fazer o exame de toque. A princípio é para fazer uma consulta médica geral. E esse, digamos assim, essa procura pelo médico, esse primeiro check-up, o bom é a partir dos 40 anos, seria essa a orientação?
O ideal já é criar um hábito de ter uma consulta, assim como a mulher faz o exame do preventivo com frequência, o homem também fazer uma avaliação pelo menos uma vez ao ano, desde que ele não tenha outras doenças, como pressão alta, diabetes. Então, pelo menos uma vez ao ano, ele já fazer uma avaliação médica geral. Sim. Doutor, saindo um pouco da questão do câncer e ingressando mais na linha geral da saúde do homem, a gente percebe que pelo fato do homem ir pouco ao médico, ele resolve-se na farmácia. Ele está com alguma doença e ele acha que sabe o que é, vai na farmácia, compra o medicamento e se automedica. Esse também é um problema que é observado nos consultórios médicos? Tem tanto no homem quanto na mulher, mas o homem eu acho que pela vivência clínica no dia a dia, eu acredito que seja mais do que as mulheres mesmo, porque ele sempre procura resolver o que ele acha que está incomodando ele agora de uma forma mais simples e menos incômoda para ele. Porque ele acha que vai faltar o trabalho, que vai dar algum problema maior, que ele não quer descobrir alguma coisa que tenha acontecendo. Então ele vai na farmácia, procura uma medicação que ele pesquisou na internet, alguma coisa que o farmacêutico recomenda, ou o atendente, e compra aquilo mesmo. E vai levando assim. Isso pode mascarar até uma doença mais séria, né? Pode mascarar uma doença mais séria. Por exemplo, o câncer de próstata, ele pode se apresentar como só um sintoma urinário de desconforto, pode ser trancar o jato urinário ou pode ter alguma ardência. Ele vai achar que é uma infecção urinária, vai falar no atendente e o atendente pode ser que toma uma medicaçãozinha para diminuir o desconforto urinário. Pode ser o início de câncer de próstata. Então tem que investigar. A mulher vai sistematicamente ao ginecologista. O médico do homem, ele seria o urologista, é isso, doutor? Daria, nessa questão da próstata, seria o urologista. Poderia ser também o oncologista clínico, o cancerologista cirúrgico. Sim. Mas pode ser, para ter um hábito de início de tratamento, de investigação, uma avaliação com o médico geral. Vai no clínico, se houver a necessidade de um especialista, o clínico indica o especialista. Exatamente. O senhor falou aqui do câncer de pele, que é um câncer bastante comum e perigoso. As mulheres, muitas delas, têm o costume já de usar o protetor solar, independentemente de ter sol ou não. E os homens são refratários à ideia, não gostam de usar protetor solar. É importante, doutor, o uso do protetor de fato para se evitar o câncer de pele? É muito importante e teria que tirar essa ideia de que vai passar um creme. Não é uma coisa para proteção mesmo. Não é creme, seria... Vamos tentar trazer para o homem a seguinte ideia. É um remédio, né? É um remédio, uma coisa que vai passar na pele que vai evitar de ter complicações mais tarde. E muitas das vezes já tem uma lesão de pele, que aqui no sul tem muita gente de pele mais clara, tanto o homem quanto a mulher, acabam deixando para depois, tem uma lesãozinha, acho que é só uma feridinha, que está saindo sangue incomodando. Tem que investigar, tem que usar o protetor solar em todas as áreas expostas ao sol, várias vezes ao dia, pelo menos um fator 30, não precisa ser um fator 70, alguma coisa tão alta, pelo menos um 30 já ajudaria. E pinta também tem que tomar cuidado, né, doutor? Tem algumas pintas, principalmente as que o paciente já tem há muito tempo e já mudou de padrão. Se mudou a coloração, se a pinta aumentou, então o relevo alterou, isso tem que ser investigado, mesmo que seja uma pinta de nascença, que o pessoal fala, né? Sim, aí se essa pinta sangra, se ela tem algum tipo de problema assim, também tem que procurar um médico. Também é uma coisa importante de se observar nessas pintas, nessas lesões de pele que a pessoa já tem há muito tempo. Mudou, qualquer coisa diferente, saiu do padrão do que ela já é habituada, tem que fazer uma avaliação com um clínico geral. Se o clínico achar por melhor fazer uma investigação, pode o clínico fazer uma biópsia. Não necessariamente tem que fazer uma cirurgia para retirar toda a pinta. Inicialmente pode ser feita uma biópsia e, dependendo da biópsia, já é feito o diagnóstico e o tratamento. Muito bem, ótimas explicações, doutor Iorgos. Muito obrigado pela presença aqui ao Paraná no Ar. Satisfação, obrigado. Muito bem, muito obrigado.